Mesmo que a figueira não floresça e nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Versículo 18. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Quantos digam eu creio, recebo? Amém? Queridos, Deus sempre vai ter uma palavra para nós. Deus sempre vai trazer uma palavra de vida para nos dar fé e esperança. E hoje eu quero trazer essa palavra para você e quero trazer com uma frase: fé e esperança além das provações, em dias de circunstâncias contrárias e negativas. Fé e esperança, vamos lá, repita comigo: fé e esperança além das provações e das circunstâncias contrárias e negativas. Nós estamos em dias que os problemas, as circunstâncias, as provações, os ataques contra a nossa vida, contra a nossa família, contra as nossas conquistas, contra a nossa fé principalmente, está sendo frequente. Parece que há 10 anos atrás o diabo vinha pela manhã, tentava jogar uma seta na gente, não conseguia e ia embora. E esses últimos anos, de 10 anos para cá, o diabo já acorda do lado da casa da gente, né? Se ele não tem autoridade lá dentro, ele fica do lado de fora. Só entra para dentro da tua casa quem você convida e deixa. O que passar disso, a Bíblia diz que é ladrão e salteador, João 10:10. Então lá em casa eu tenho certeza que o diabo fica do lado de fora me esperando eu abrir o portão, pelo olhar assim pela brecha e falar como é que eu vou atacar ele hoje. Antigamente ele jogava uma seta por dia, hoje ele joga uma por segundo. Tudo está conspirando contra nós que temos a fé e a esperança na palavra de Deus, no que está prometido aqui. Tudo conspira contra nós, tudo está conspirando. Salmo no capítulo 3, Salmo de número 3, Davi fala assim: meu Deus, parece que dezenas de milhares e milhões estão conspirando contra a minha vida, querendo me derrotar, querendo me destruir. Em uma noite que nós estamos com o tema inconformado, nós temos que entender que existe um inimigo chamado diabo, e que a missão dele é roubar, matar e destruir. E quem que ele quer fazer isso? Principalmente com nós, que decidimos servir ao Deus todo soberano, poderoso, o Elohim, o Adonai, o El Shaddai. Então Abacuque aparece aqui em meio a uma dificuldade, falando assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, ainda que as ovelhas neguem o seu leite às suas crias, a minha alegria não está no que é humano, ela está naquele que é divino. Quantos digam eu quero? A nossa alegria tem que estar no Senhor, porque aquilo que nós tínhamos há 10 anos atrás já não nos alegra mais. Aquilo que nós compramos há 15 anos atrás já foi. Tudo que nós compra hoje, tudo que é objeto, tudo que é coisas humanas que a gente sabe que vai ficar aqui, é bom até você comprar. Depois que você compra, você fica alegre mais um dia, mais 2, mais uma semana, mais um ano talvez, e depois aquilo talvez passe a trazer canseira, trazer enfado. A Bíblia diz que no aumentar das conquistas, aumenta também a fadiga, o trabalho,
a canseira e o enfado. E Abacuque está numa época cerca de 612 anos antes de Cristo. O povo de Judá não queria saber de Deus. Deus para eles era esquecimento. E Abacuque está no meio daquele povo, e ele começa essa oração no capítulo 3, porque o capítulo 3 de Abacuque é uma oração de um profeta que está preocupado com o destino do seu povo, e ele vai orar, e ele está orando e dizendo: Senhor, eu não estou preocupado se vai florescer ou não, porque a minha alegria está no Senhor. Mas se parar de florescer a figueira, se parar de haver fruto na videira, se parar de haver cria das ovelhas, se parar de haver prosperidade, se o povo já não está feliz agora, como que eles vão ficar se faltar? Repita comigo: eu preciso perseverar, indiferente das circunstâncias. Fé e esperança em meio a provações e circunstâncias. Abacuque diz assim, coloca para mim aí, no capítulo 2, versículo 4: eis que a sua alma se incha e não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela fé. Pode acabar o fruto da videira, pode acabar a solução humana, pode acabar os recursos terrenos, mas se nós estivermos fundamentados, alicerçados na rocha que é o Senhor Jesus, nada vai nos tirar. Porque nós vamos entender, assim como o profeta Abacuque entendeu, que se o justo vive pela fé, ele não vive pelo que vê, ele vive pelo que acredita. E nós acreditamos na palavra de Deus inscrita para nós. Salmo 119 diz que ele enviou essa palavra para nos curar, para nos dar vida, e nos dar vida em abundância. Por isso eu profetizo sobre a sua vida mais uma vez: bênçãos multiplicada, recalcada, sacudida, transbordante e abundante, conforme o nosso Senhor Jesus prometeu. Diga: eu recebo, e graças a Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. Melhor esse aplauso. As circunstâncias, elas nos testam. As circunstâncias, as provações, elas fazem de nós uma prova. A palavra provação vem de provar, e prova no colégio é para ver se você está pronto ou não. Quem já estudou faz assim. Chega o dia da prova, dá um medinho no coração de não ser aprovado. No dia da prova a gente fica preocupado: será que eu vou estar apto ou não? As provações, elas chegam até nós, e quando elas chegam na nossa porta, elas estão passando por nós para ver se nós vamos conseguir ser aprovado aos olhos divinos, porque aos olhos humanos nós nunca seremos bons. Aos olhos humanos nós nunca seremos pessoas boas, porque aos olhos humanos as pessoas olham para nós, elas começam a procurar o defeito, elas começam a procurar o porquê que a figueira não está florescendo, o porquê que a ovelha está negando leite, o porquê que não está tendo fruto na videira. Ela começa a olhar só o que ela quer ver, mas quando Deus olha para você, Ele para e fala: ele está vivendo pela fé. Ele está caminhando pela fé. Ele não está nem aí. Está tudo caindo, está tudo ao contrário, tudo está dando errado, a circunstância está negativa, estão perseguindo, estão criticando, Satanás lança uma seta aqui, vem a outra ali, e ele continua firmado nas minhas promessas. Diga: sou eu. É nós. Não vos conformeis com este mundo, mas renovai e transformai a sua mente, para que possamos experimentar a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. Queridos, é isso que nós precisamos ter atenção a isso. E o que fazer quando as coisas acontecem diferente do que eu espero? Quantas vezes você acordou de manhã e
e as coisas aconteceram diferente do que você esperava durante o dia. Você acordou esperando um dia alegre, um dia cheio de paz, um dia cheio de conquista, e o dia começa a passar. Já no primeiro momento do seu trabalho, do seu afazer, já vem a primeira seta, já vem a primeira perseguição, já vem a primeira armadilha. Cuidado com o laço do passarinheiro, diga amém. Fala: Senhor, me proteja do laço do passarinheiro. Às vezes nós começamos o dia querendo vencer, querendo que dê tudo certo, esperamos um dia diferente, e no meio do dia, ou na manhã, ou no final da tarde, o Satanás coloca um laço do passarinheiro. Eu falei sobre o laço do passarinheiro alguns dias atrás. São ciladas satânicas, porque o passarinheiro, ele armava um laço e ele atraía o passarinho para dentro do laço com coisas boas, com comida. Sabe o que o caçador de passarinho fazia? Ficava investigando, estudando o passarinho que ele queria capturar. O que aquele passarinho gosta? O que aquele passarinho gosta de comer? Eu estou vendo que ele come repetidamente aquela fruta. Aí ele pegava aquela fruta, fazia o laço, fazia a armadilha, colocava lá dentro. O que Satanás faz? O que Satanás estava fazendo com o povo na época de Abacuque? Montando um laço do passarinheiro e colocando dentro do laço do passarinheiro aquilo que eles gostavam, os prazeres da carne, aquilo que chamava a atenção deles, aquilo que fazia eles querer ir até lá. Eles até viam o laço do passarinheiro, mas eles diziam assim: Deus perdoa, é assim mesmo, eu vou ter tempo. E aí Abacuque se revolta e fala assim: o justo viverá pela fé. Sabe por que ele fala? Porque no capítulo 1 Deus fala assim: Abacuque, se prepare, porque eu vou deixar os babilônios entrar em Judá, e eles vão entrar, vão devastar toda a cidade de Judá, todo o reino de Judá, e vão levar todos em cativeiros. De pessoas livres passarão a ser escravo. E Abacuque fala: Senhor, eu quero lhe dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que a ovelha negue o leite, negue a cria, eu posso estar lá na Babilônia, ou eu posso estar aqui, eu viverei pela fé que eu tenho no Senhor, e não naquilo que está ao meu redor. Ainda que não haja o que comer, o Senhor será o meu pão todos os dias. Nós precisamos falar para as pessoas aí fora. Nós precisamos alertar as pessoas dessa cidade, fora dessa cidade, por onde nós formos, que o diabo não está de brincadeira. É 4 pessoas que vêm a óbito por segundo. 4 pessoas morrem a cada segundo no mundo. E eu e você estamos andando. E Deus conta comigo e com você. Ei, essa pequena frase, o justo viverá pela fé, se tornou o alicerce depois de Abacuque. Abacuque traz essa frase porque ele já conhecia um pouco da história de outras pessoas, e ele fala: o justo viverá pela fé. E mais tarde essa frase chega aos discípulos do Novo Testamento, chega ao apóstolo Paulo, que repete essa frase pelo menos 3 vezes. O apóstolo Paulo fala que o justo viverá pela fé, relembra nós o que o rei Davi disse, que já fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. Para mim, para você, sempre vai haver esperança, diga amém. E nós precisamos estar que nem o profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a oliveira não dê o seu fruto. Versículo 18, coloca para mim, Abacuque 3,18. Todavia eu me alegrarei no Senhor, diga amém. Exultarei no Deus da minha salvação. A nossa alegria tem que estar no Senhor todos os dias. Você perder uma guerra business, você perder uma guerra comercial, econômica, humana, é porque aquela pessoa treinou mais que você, ela estudou mais que você,
ela se capacitou mais que você. Mas, irmão, perder para o diabo não. Para o diabo você só precisa de uma coisa, e fica emocionado. Para o diabo você só precisa de uma coisa, ter a presença de Deus. Você tendo a presença de Deus na sua vida, não tem demônio que toque em você. Se Deus está com você, se a presença de Deus está com você, e eu sei que está com você, não tem cilada que vai te derrubar, porque o Espírito Santo vai fazer com que você tenha discernimento, e você não vai cair nas armadilhas. E hoje Deus te trouxe aqui tanto para te abençoar, como para usar você para abençoar pessoas aí fora. Seja uma boca profética que leva essa palavra de vida, de libertação, porque problemas, circunstâncias, frustrações, decepções, situações contrárias, problemas emocionais, sentimentais, familiares, está aqui na terra, porque o mundo jaz no maligno, mas o Senhor Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno, as obras do diabo, e Ele está com você, querendo te abençoar, porque a palavra diz assim em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre mim. Repita comigo, o Espírito do Senhor está sobre mim. Mais forte, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar as boas novas, libertar os oprimidos e os cativos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. Quantos podem dar um aplauso a Ele? Está sobre você, irmão, está com você, está sobre você e está em você. Sobre, com, em. Fala comigo, sobre, com, em. Sobre, proteção. Em, fluindo. Com, te amparando. Com você, te amparando. Eu sou apaixonado na Bíblia. Não dá nem para esconder, né? Que eu amo a Bíblia mais do que eu amo a mim mesmo. E quando eu olho que o Espírito está com, eu fico impactado, porque eu vejo Elias em um dos seus dias de revolta, por causa das circunstâncias, por causa dos acontecimentos. Elias revoltado, diferente de Abacuque. Abacuque está no grupo de profetas menores, já Elias está no grupo de profetas maiores. E aí Elias está revoltado. Abacuque estava revoltado, foi orar e orou ao Senhor pedindo misericórdia, orou ao Senhor pedindo misericórdia pelo povo. Já Elias, do mesmo jeito, vendo as coisas acontecer, os problemas, as circunstâncias, as provações, ele fala assim: vocês não merecem o meu Deus. Assim diz o Senhor: não choverá até que eu volte a dizer. Fala, Espírito com. O cara, Deus estava com ele, Deus estava com ele. Aí Deus olha do céu: mas eu não mandei tu falar isso não, cidadão. Mas eu já falei. Então sustenta, porque é o meu profeta. Deus vai sustentar a tua profecia quando ela for boa. Deus vai sustentar a tua palavra quando ela conferir. Deus vai sustentar a tua palavra quando for para trazer mudança no ambiente que você falou. Deus vai sustentar, porque Ele é com você. E quando Ele é em você, Ele causa mudança. Se o Espírito Santo está em mim, nova criatura eu, e as coisas velhas, sobre, me protegendo. Então Abacuque está ali. Abacuque capítulo 1, versículo 2, coloca: até quando, Senhor, eu te clamarei? Até quando, Senhor, eu te clamarei por socorro? Sabe, querido, só quem já precisou de socorro sabe o quanto é angustiante você clamar uma vez, duas vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 15 vezes. Quando aguenta chegar em 15, que a maioria desiste na terceira. E aí os que estão dando ouvido ao diabo, diga misericórdia. Eu vou falar que os que estão dando ouvido eles falam assim:
Deus sabe o que eu preciso, se Ele quiser fazer. Irmãos, isso é narrativa do inferno. Não deixe as pessoas aí fora acreditando nisso. A ordem é clamar. O próprio Jesus disse assim: pedi, dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos. Tem que pedir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 30, 50, 12 anos, que nem nós já lemos daquela mulher que pediu 12 anos. Nós não podemos desistir de pedir. E aí o profeta está: até quando, Senhor, eu te clamarei? Não desista de clamar pela tua bênção. Quem está comigo, não desista de clamar pela tua bênção. Não desista de profetizar sobre aqueles que precisam. Não desista, porque o Senhor vai te honrar. Diga: eu recebo. Recebe aí, irmão. Até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti? O que ele estava gritando? Violência. Está num tempo de violência, um tempo sem paz. Estamos em uma das décadas que o ser humano perdeu o valor. O ser humano perdeu o valor e os bichinhos pet ganharam valor. Os bichinhos selvagens ganharam valor. As plantinhas selvagens ganharam valor. O ser humano perdeu. Tudo que se faz contra o outro não tem mais problema. Tem que ver se houve intenção de prejudicar. Tem que ver se houve intenção de matar. Tem que ver se houve intenção de atropelar. Se você pegar um bichinho selvagem e ele morrer, prisão sem fiança. Se você derrubar uma plantinha que está decretada para não mexer, prisão sem fiança. Se você pegar um petzinho doméstico e fazer maus tratos para ele, os direitos dos animais, te arrebenta todinho no meio. Se você pegar o outro cidadão e... Não, você não, pelo amor de Deus, está arrependido. O outro filho do inferno pega o outro lá, machuca, mata, estrupa, violenta, e aí a justiça vai lá, os direitos humanos fala: mas não teve intenção, foi sem intenção, ele estava com um problema de distúrbio psicológico, o caso é psiquiátrico. A violência que o profeta Abacuque via lá está no nosso meio hoje. Mas nós temos que ser inconformados. Diga inconformado. Se você não tem a pulseira, pegue. Inconformado. Ah, é assim mesmo. Não é assim mesmo. Ah, as coisas estão no controle de Deus. Irmão, quem tem que estar no controle de Deus é você. Diga: eu quero deixar o Senhor me controlar. Porque quando eu aceito a Jesus Cristo como Senhor, diga Senhor e Salvador, aí eu preciso estar no controle de Deus. Mas o mundo está no maligno. Deus sabe administrar, irmãos. Deus sabe gerenciar. Deus sabe fazer as coisas certas. Na hora que Jesus voltar e pegar o governo da terra de novo, tudo isso que nós conhecemos de violência, de dor, de angústia, vai acabar. Serão novos céus e nova terra. Vamos celebrar Ele com mais um aplauso. Hoje Deus traz uma resposta para você. Até quando você quer clamar? Tem clamor que pode durar 1 minuto. Tem clamor que pode durar 1 ano. Tem clamor que pode durar 1 dia. Mas eu e você temos que seguir as orientações da palavra. E a Bíblia diz que Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e eternamente. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus da época de Abacuque é o mesmo hoje. Irmão, pode estar faltando fruto na videira. Pode estar faltando coisas
dinheiro na sua conta, pode estar faltando saúde na sua vida ou na sua família, mas Ele está aqui dizendo para você hoje: hoje pode acabar o teu clamor. Por quê? Porque Abacuque nos ensina no versículo 18, Abacuque 3,18, que ele se alegrará no Senhor, mesmo que tudo está dando errado. Então eu quero te entregar uma bênção hoje, que nós cristãos temos que ter no nosso caráter, no nosso comportamento. Salmo de número 30, versículo 5, diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O crente pode ir deitar triste, mas tem que acordar alegre no Senhor. Não tem problema deitar triste, mas levantar triste é sinal de não confiar no Deus que criou os céus e a terra. De deitar triste é aquele dia que você clamou, esperou com paciência no Senhor e achou que ia acontecer até às 5, não aconteceu. Achou que ia acontecer até às 6, não aconteceu. Achou que ia acontecer até às 7, não aconteceu. Achou que ia acontecer até às 10, ficou do lado do celular, foi no espelho, olhou, foi lá, apertou onde estava doendo, ainda está doendo, Deus não fez. Mas eu estou falando de fé e esperança para lutar além das provações e circunstâncias negativas do dia a dia. Então não aconteceu, eu vou me deitar e fazer que nem está escrito no Salmo 2, eu me deito e eu durmo, porque o Senhor está comigo, e eu me levanto porque Ele me protegeu. Aí eu levanto de novo com esperança, diga com fé e esperança, porque o choro pode durar a noite, mas de manhã eu recomeço o dia dizendo: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Ei, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e esse é você. Se você crê e recebe, reage. Coloque-se de pé para nós orarmos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Antes de eu orar com você, eu quero dizer para você que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e Ele curava ontem, Ele cura hoje e vai continuar curando. Ele ajudava as pessoas ontem, ajuda hoje e vai continuar ajudando. Eu quero ler com você Abacuque 3:2, o último versículo de Abacuque para esta noite, não o último do capítulo. Coloca aí, Abacuque 3:2, diz assim: ouvi, Senhor, a tua palavra, e temi, e tive temor. Ouvi falar da tua fama, e tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo na nossa época, as mesmas obras fazem com que sejam conhecidas no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Na minha versão aqui mais atualizada diz assim: aviva, ó Senhor, a tua obra. Eu quero que você fale com Deus nesta noite assim: Senhor, me aviva, faça de novo, realiza de novo. Eu estou apontando para cá, irmão, porque está escrito aqui, tá? Eu leio aqui, você lê ali. Esse dia uma pessoa me perguntou: por que o senhor olha para o lado da flor quando o senhor está lendo? É porque tem a televisão ali para me ler, para não precisar ficar lendo aqui na Bíblia. Faz de novo, Senhor, na minha vida, realiza de novo aquilo que o Senhor já realizou. Ei, irmão, eu quero que você ande por aí e chegue em lugares assim, faça que nem Moisés, pegue o cajado e toque nas águas e as águas se abram. Ei, o mesmo Deus que usou Moisés para tocar na rocha, a rocha da água, Ele quer usar a sua voz para tocar no enfermo e o enfermo ser curado. O mesmo Senhor que fez o paralítico andar através de Pedro e João na porta do templo Formosa, quer usar você para olhar para Ele e falar assim: eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. O Espírito do Senhor está sobre mim, levanta e anda. É direito, é para nós, é para mim, é para você. Mas nós temos que entender que esse avivamento, ele precisa estar sobre e com nós.
E às vezes Deus vai nos usar para abençoar outra pessoa. Diga: eu recebo, mas eu não vou ter fruto na videira. Quem me entendeu? Você já imaginou, você está precisando do milagre, e Deus falar assim: eu estou com ele aqui, só que o que eu estou aqui não é para você, você vai ter que passar para o próximo. Amarás o próximo como ama a ti. Muitos de nós estamos deixando de abençoar, porque quando a bênção vem, nós queremos para nós. E às vezes Deus naquele momento não está querendo dar a bênção para nós. Ele está querendo fortalecer o nosso espírito, para nós podermos dizer, que nem disse o profeta Abacuque: ainda que eu não floresça, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja fruto, eu não vou parar de abençoar o povo, porque eles precisam mais do que eu, porque eu estou na rocha e eles não estão. Assim é o Senhor. Ele quer nos usar. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, eu oro pela vida de cada um dos nossos irmãos que estão aqui. Meu Deus, cada um que está aqui são homens e mulheres que escolheram confiar e acreditar na Tua palavra. E é com ela, Senhor Deus, que eu oro e profetizo sobre a vida deles. Bendito seja eles nessa cidade. Felizes seja eles, ó Deus, nos caminhos que caminhar nesta cidade. Protegidos seja eles em tudo que as mãos deles fizerem, e onde os pés tocarem, haja, Senhor Deus, autoridade para expulsar demônios, haja, Senhor Deus, presença para matar e expulsar escorpiões. Meu Deus, eu profetizo sobre a vida destes homens e dessas mulheres nesta noite, que o Senhor os multiplicará em poder. A unção do Teu Santo Espírito seja sobre eles, seja neles, seja com eles, e que eles possam ser e continuar sendo instrumento nas Tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu és o mesmo sempre, e que o Teu nome continue sendo exaltado sobre todas as nações. Bendito sejas Tu, Rei do universo, que criaste os céus e a terra e nos coroaste para viver nele, e nos deste o Teu Espírito para nos abençoar e abençoarmos aqueles que precisam. Meu Deus, eu peço a Ti nesta noite, que o Senhor manifeste o Teu poder e a Tua graça sobre a vida de cada um aqui, e que aqueles, ó Deus, que estão precisando do Teu milagre, o Teu milagre alcance eles nesta noite, porque o justo vive da fé, e a fé produz esperança, e a esperança produz cura, e nós precisamos da cura no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito. Venha, Senhor, nos sarar, porque Tu és o Deus que sara, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és aquele que se manifestou para desfazer as obras do diabo, e assim nós Te clamamos e Te pedimos que seja desfeita toda a obra do diabo, para que o Teu nome seja glorificado. Diga: eu recebo, e graças a Deus. Tem alguém que quer receber imposição de mãos, unção, por algum milagre, por alguma necessidade pessoal? Pode vir aqui à frente. Diante do altar é o lugar que você coloca suas batalhas. Não podemos desistir de pedir, de buscar, de acreditar. Seja uma, seja duas, seja 3, seja 5, seja 10. Mas é aqui, as batalhas têm que ser travadas nos dois campos. No campo físico, você trava a sua batalha com a sabedoria que você tem, com a inteligência que Deus já te deu, com as capacidades, com os recursos. E no campo espiritual, você trava a sua batalha diante daquele que te deu toda a autoridade. Quero convidar o missionário Lúcio para me ajudar. Estenda suas mãos para cá, você que não está aqui à frente. Nos ajude nessa intercessão e nossa oração. Senhor nosso Deus,
A tua palavra diz no Evangelho de Marcos, capítulo 16, que imporão as mãos sobre os necessitados, sobre os doentes, sobre aqueles que têm causas para resolver, problemas que só o Senhor pode resolver, problemas no mundo espiritual e no mundo físico. E conforme está escrito no livro de Tiago, Senhor Deus, nós ungimos estas vidas agora e declaramos a tua bênção, o teu livramento, a cura no corpo, na alma e no espírito. Seja curado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Receba todas as bênçãos do Senhor sobre a tua vida. Seja curado em nome do nosso Senhor Jesus. Nós declaramos agora a cura conforme está escrito, e se está escrito é verdade, porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e agindo o Senhor, não tem quem pode impedir. Seja curado, seja livre, seja curado, seja livre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja curado, seja livre, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós oramos agora e abençoamos, Deus, a tua bênção sobre cada um. Meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, faça fluir em cada coração agora o poder curador, o poder libertador, o poder livrador. E conforme está escrito na tua palavra, Senhor, do interior de cada um fluirão rios de águas vivas. E seja qual é a necessidade do teu povo, eu tomo a tua palavra como testemunha diante do teu altar e declaro eles, ó Pai, abençoados, curados, sarados, libertos, e testemunharão o teu milagre, porque toda a honra, toda a glória é do Senhor, hoje e todo sempre. Amém e graças a Deus. Abre as suas mãos assim. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu profetizo que as bênçãos do Senhor sejam sobre a sua vida, em medida multiplicada, sacudida, recalcada, transbordante e abundante. O amor, a paz, a alegria, a bondade, a fidelidade, a mansidão, os dons do Espírito sejam multiplicados e abundantes na sua vida, em nome do nosso Senhor Jesus. Diga: eu recebo, e graças a Deus.